Parabéns, Jorge Júnior, baita colega, né, Susan Rodrigues? Bom dia e parabéns a tantos outros, né, representados aí. Bom dia a você, Marta. Bom dia quem acompanha a gente ao vivo no esporte. Parabéns ao Jorge, ele faz um belo trabalho aqui com a gente, Sim. né? Uma equipe muito bacana. E é interessante a gente ver o esporte ganhando esse espaço também, né? Sendo reconhecido aí de diversas formas. A gente ficou muito feliz com essa homenagem. Nosso gerente Ansel representando toda a equipe, com certeza. Boa. Susan, vamos falar da Chapecoense, que literalmente virou jogo, né? Surpreendeu os torcedores da Chapecoense, os torcedores do Botafogo, enfim, virou esse jogo. O Botafogo tinha vantagem, Marta, e a Chapecoense foi lá, venceu e garantiu a classificação. Bora lá? Bora lá! Mas antes da gente falar de futebol, a gente fala de remo. Isso porque neste fim de semana, no domingo, temos a segunda etapa do Campeonato Catarinense de Remo. Essa que homenageia aí uma edição especial em homenagem aos 100 anos da Ponte Hercílio Luz. A competição promete movimentar a capital catarinense e a gente vai ao vivo com o Geiseriel Cunha para falar sobre essa competição. Geise, expectativas altas, né, para a segunda etapa do Campeonato Catarinense de Remo. Bom dia! Isso mesmo, Susan. Bom dia a você. Pois é, exatamente isso, né? Inclusive, como você disse, é uma etapa que celebra os 100 anos da Ponte Hercílio Luz, né? Aliás, os clubes aqui da capital todos os dias treinam justamente aos pés da Velha Senhora, né? Uma visão inspiradora, né? E, inclusive, as provas deste domingo, dia 17 de maio, começam a partir das 8 horas da manhã. A primeira largada da primeira prova já é às 8 horas da manhã. Expectativa é que nesse final de semana passem por aqui pelo menos 200 atletas competindo. Essa é a segunda etapa. O Campeonato Catarinense vai contar com 4 etapas, deve encerrar lá em agosto. A próxima, inclusive, é em Blumenau. Mas, neste final de semana, aqui em Floripa. E, inclusive, além das provas, tem até uma programação especialíssima que deve começar ali pela manhã e terminar só lá no meio da tarde, por volta das 3 horas da tarde. Inclusive, eu estou aqui com o José Serafim, que é presidente da Federação de Remo de Santa Catarina e que vai nos dar detalhes, porque eu soube que vai ter até showzaço do Das Aranha, inclusive, e uma programação para toda a família. Presidente, bom dia, bem-vindo aqui ao SC no Ar. Me diz uma coisa, em relação a essas provas, elas vão acontecer na Bahia Sul, de lá para cá, é isso mesmo? Bom dia. Isso, bom dia, Geise, bom dia ao público em casa, né? Exatamente, as provas elas se iniciam no domingo às 8 horas, tá? Nós temos 14 provas do Campeonato Catarinense, é a nossa segunda etapa, né? E é uma data, esse domingo é uma data muito aguardada por toda a comunidade do Remo, tá? Porque além do campeonato, dessa segunda etapa, né? Temos 4 etapas no ano, né? Essa é a segunda etapa, mas junto com essa segunda etapa nós temos a tão aguardada aqui a reinauguração das obras de revitalização do Parque Náutico, né? E junto com a reinauguração aqui por parte da Prefeitura, nós teremos então o show do Das Aranha, né? Comemorando aqui alusivo, né? Tanto aos 100 anos da Ponte Hercílio Luz, quanto a reinauguração do Parque Náutico, né? Então essa é a nossa regata de 100 anos da Ponte Hercílio Luz, troféu Naus Empreendimentos, para comemorar das 8 horas da manhã até as 3 horas da tarde, como falou, vai ter show, vai ter food truck, vai ter brinquedo para as crianças, tá? É aberto para toda a comunidade, o show é gratuito, né? É público, o parque também é público, né? Ele é um grande avanço para a comunidade do Remo, mas também para toda a comunidade florianopolitana, porque o parque ele é aberto ao público aqui, né? Perfeito, então quer dizer, mais um grande avanço aí, não somente para o esporte, mas para toda a comunidade, até porque esse espaço aqui é maravilhoso e certamente vai ser muito frequentado, né? Então tá aí, obrigado, tá, presidente? Inclusive, portanto, o evento é gratuito, pode vir toda a família, porque como o José falou, tem para todas as idades e ainda de quebra vai assistir uma bela de uma competição aqui em Santa Catarina, aqui em Florianópolis, Campeonato Catarinense, que já está na segunda etapa e logo menos termina. Volto contigo, Susan. Geiseriel Cunha com as informações da segunda etapa do Campeonato Catarinense de Remo, expectativas altas, e a nossa equipe vai estar lá acompanhando tudo de pertinho e trazer os destaques aqui na segunda-feira, com certeza. Mas agora a gente fala de futebol. A Chapecoense, como a gente adiantou, surpreendeu na Arena Condá. Mesmo com a vantagem para o Botafogo, o Verdão do Oeste venceu o jogo de volta e garantiu a classificação para as oitavas de final da Copa do Brasil. Jéssica Edel chega aí com as informações desse confronto. Oi, Jéssica, bom dia.
Olá, Susan, uma noite memorável para as duas torcidas, tanto para quem teve o resultado positivo e para quem saiu sem a vitória, voltou para casa sem a classificação. Cerca de 9.800 torcedores acompanharam o jogo válido pela quinta fase da Copa do Brasil, que garantia a classificação para as oitavas de final. O jogo começou às 6 horas desta quinta-feira entre Chapecoense e Botafogo na Arena Condá, aqui em Chapecó. O Botafogo entrou em campo com a vantagem, pois ele venceu o primeiro jogo da partida por 1-0. E a Chapecoense precisava ganhar com pelo menos 2 gols de diferença para garantir a classificação, sem a necessidade de ir para os pênaltis. E fez o dever de casa, tá? Venceu a partida por 2-0. A Chape começou pressionando e aos 19 minutos do primeiro tempo veio o primeiro gol do Verdão. Marcinho abriu o placar, 1-0. Já nos acréscimos da primeira etapa, aos 49 minutos, Bolasie marcou o segundo gol da Chapecoense e levou a torcida ao delírio aqui na Arena Condá. No segundo tempo, o time catarinense retornou disposto a ampliar o placar. O Botafogo também desperdiçou boas oportunidades, mas não conseguiu aquele golzinho que faria toda a diferença. Chapecoense ainda fez um gol nos acréscimos do segundo tempo, 53 minutos, mas foi anulado pelo árbitro que identificou impedimento do atacante da equipe chapecoense. Com o resultado, Chapecoense está classificada para as oitavas de final da Copa do Brasil. Agora o Verdão aguarda o sorteio da próxima fase, que deve ser realizado pela CBF no dia 26 de maio, no Rio de Janeiro, para conhecer quem será o adversário. Lembrando que a próxima etapa da Copa do Brasil, as oitavas de final, serão disputadas em agosto, após a Copa do Mundo. Volto contigo ao estúdio. Tá aí, muita festa na Arena Condá. Obrigada, Jéssica Edel, pelas informações. E o Brasileirão Série A, amanhã tem mais um jogaço aqui na tela da NDTV Record. É briga na parte de cima da tabela. Olha só. Amanhã, a partir das 6:30 da tarde, tem duelo de tricolores. Fluminense e São Paulo. Futebol na Record. Sua paixão em campo. E pela Série B do Campeonato Brasileiro, o Avaí enfrenta o Vila Nova. O Leão da Ilha segue aí vivendo um jejum de vitórias e busca conquistar os 3 pontos fora de casa. Heitor Machado é quem chega com as atualizações da equipe da capital. Oi, Heitor, bom dia. Fala, Susan, tudo bem? Um ótimo dia para você e aos amigos que nos acompanham no SC no ar. O Avaí segue a sua preparação de olho no jogo do próximo domingo, 6 horas da noite, contra a equipe do Vila Nova, lá em Goiânia. O Avaí que vem de resultados negativos na Série B do Campeonato Brasileiro. O Leão não vence há 6 rodadas na competição nacional. Tem apenas 2 pontinhos de vantagem em relação ao CRB, que é o primeiro time da zona de rebaixamento. Portanto, esse jogo de domingo é muito importante. O Avaí precisa da vitória para respirar na competição nacional e, claro, voltar a se aproximar do G6 da competição. Para essa partida, o técnico Cauã de Almeida tem o retorno do atacante Wallace França, ele que cumpriu suspensão na última rodada. Por outro lado, o Baldini, zagueiro, recebeu o 3º cartão amarelo contra o Goiás e cumpre suspensão no próximo final de semana. A tendência é que a dupla de zaga do Avaí seja formada pelo Guilherme Aquino e também pelo Gabriel Simples. Domingo, 6 horas da noite, lá em Goiânia, Vila Nova e Avaí. Na segunda-feira, claro, todos os detalhes ao longo da nossa programação. Um abraço para vocês e um ótimo dia por aí. Obrigada, Heitor, pelas informações e também pela Série B. O Criciúma recebe o Atlético Goianiense lá no Heriberto Wilson. Quem traz as informações do Tigre é o Rafael Niero. Bom dia, Niero. Oi, Suzan, bom dia para você, bom dia a todos que nos acompanham. Falando do Tigre, a boa notícia é que Romarinho pode ser relacionado para o confronto do próximo domingo. O Tigre faz, daqui a pouco à tarde, o penúltimo treinamento antes de encarar o Atlético Goianiense. E o atacante Romarinho havia sentido um problema no tornozelo, foi ausência em um dos treinamentos desta semana e ontem voltou a fazer atividade física no gramado, apesar de ser um trabalho mais restrito ali, separado. Foi programado e fez atividade física. Outra boa notícia, César Martins, este sim deve estar entre os titulares já recuperado de lesão e por conta da suspensão do zagueiro Bruno Alves, o César Martins deve estar
entre os titulares. Caso o Romarinho não possa ir para o jogo, daí sim teremos mudança no ataque do time, né? E aí o Nicolas está à disposição, assim como o Diego Gonçalves, também recuperado de lesão, que já foi inclusive relacionado para o confronto contra o Juventude, também estará à disposição do técnico Eduardo Batista. Mas estaremos acompanhando o treinamento desta tarde para saber o provável time do Criciúma. Falando agora do torcedor, o Criciúma preparou uma promoção, já que o Tigre não joga em casa há 2 semanas e no final de semana passado nós tivemos o Dia das Mães. O Criciúma passou para este domingo a promoção de Dia das Mães. O sócio torcedor poderá retirar uma cortesia para trazer a sua mãe para o jogo aqui contra o Atlético Goianiense a partir das 6h30 da noite deste domingo. Então, um jogo importante pela Série B do Brasileiro. Volto com você, Suzana. Obrigada, Niero, pelas informações. Tá aí o Criciúma que quer voltar a brigar no G6 da competição. A gente segue acompanhando. Vamos seguir com o nosso resumão da rodada. Temos Série C, 7ª rodada da competição e temos catarinenses em campo. De olho na tela, então, para os confrontos. Amanhã o Figueirense encara aí o Itabaiana no Orlando Scarpelli às 7h30 da noite. Já o Brusque joga fora de casa contra a Ferroviária e o Barra encara aí o Anápolis também. O Brusque, o jogo é no domingo às 4h da tarde e o Barra joga também no domingo às 8h da noite. E pela 7ª rodada da Série D, também temos catarinenses. Os confrontos entre catarinenses pelo grupo A15, o Santa Catarina enfrenta o Joinville amanhã às 3h da tarde. E o Blumenau, no grupo A16, enfrenta o Marcílio Dias também amanhã às 3h da tarde, mesmo horário, no SESI Blumenau. Os nossos catarinenses em campo pela Série D do Campeonato Brasileiro. Marta, esses são os destaques dessa sexta-feira. A gente sempre traz o resumão da rodada e na segunda-feira os resultados desses confrontos. E amanhã o Clube da Bola. Amanhã, a partir da 1h30 da tarde, tem Clube da Bola. Nossa equipe entra em campo para falar, repercutir tudo o que aconteceu durante a semana.